E aí, pessoal, tudo bom? Fernando aqui de novo, né? Ah, dando continuidade aqui ao vídeo, o último vídeo que eu fiz aí sobre banco de dados, né? Tô aqui com aquele banco S-Vendas que a gente criou no último vídeo, com as tabelas, cliente, tem vendido, pedido, produtos. E agora eu vou fazer a integração com um projeto web, né? Então eu tô aqui já com a minha pasta, vou abrir aqui a minha pasta do projeto, né? Área de trabalho, Senac, S-Vendas. E aqui, vou fechar tudo isso aqui. Eu vou criar um projeto MVC. Então, .NET, New, MVC, no HTTPS. Beleza. Então ele criou um projeto padrão de MVC, né? Eu vou começar aqui só tirando as coisas que eu não vou usar, né? Então essa view privacy que eu vou tirar. Esse error eu também não vou usar. O modelo de error também não vou usar. Aqui no Home Controller, vou tirar essas ações também que eu não vou usar, de Privacy, de Logger, deixar só a Index mesmo. E é isso. Aí o erro que ele está dando aqui nesse Using de Models, né, é porque não tem nenhum modelo na nossa pasta Models, então não tem o que ele puxar de lá, né, para usar aqui no Controller. Mas isso daí vai se resolver a partir do momento que a gente criar o nosso primeiro modelo ali, certo? Então vamos começar fazendo isso, né? Vamos pensar aqui nas entidades que a gente tem para trabalhar, né? Então, pensando aqui nas nossas tabelas, a gente tem o cliente, a gente tem produto e a gente tem pedido, certo? E aqui o itens vendidos, que seria só a quantidade e depois as informações do pedido do produto, né? Então, vamos criar uma classe para cada uma dessas entidades aqui. Então, aqui em Models, eu vou clicar com o botão direito, New C# Class, fazer a primeira de cliente, né? E colocar aqui as propriedades do cliente. Então, prop. Aí a primeira propriedade vai ser um inteiro, que vai ser a ID cliente. Vai ser tudo igual que tem lá no banco de dados, né? String, estado, prop, string, telefone, string, CPF. A gente tá faltando um, né? Clientes, nome, faltou o nome. Prop, string, nome. Então, beleza. Aqui são as informações do nosso cliente. E são idênticas às informações das colunas que a gente tem aqui no nossa tabela do banco de dados, né? Então, ver o que está dando errado aqui. Nada. Itens enfatizados. Não é nenhum erro aqui, mas a gente resolve provavelmente a hora que rodar. Beleza, criamos o nosso cliente, vamos criar agora o nosso pedido, né? Então o pedido ele só tem a ID, o status e a ID de cliente, né? Então, C# class, pedido.cs, vai ter um prop, int, id pedido, um prop, string, status, prop. Aqui a gente pode ter duas formas de resolver. Ou a gente deixa no int id cliente, ou a gente pode ter até um objeto cliente aqui, né? Que é relacionado a esse pedido. Vamos deixar só a ID, e aí quando a gente tem a ID, a gente faz a busca por ID lá no nosso banco de dados depois, né? Mas está feita aqui a nossa classe pedido. Agora vamos fazer a classe produto, né?
Os produtos que têm os atributos ID produto, descrição e valor. New C# class, produto, CS. Ele vai ter um prop, vai ser ID produto, um prop string descrição, prop double valor, certo? Então está criado aqui o nosso produto. E por último, vai ser o nosso item vendido. Sharp class, item vendido, CS, vai ter um prop int. Aí aqui no caso ele usa, né, uma chave composta, né? Então a gente não vai ter o ID item pedido, a gente vai ter o ID produto e ID pedido e prop int entidade, certo? Então criamos aqui uma cópia das nossas tabelas, né, de cada entidade dentro da nossa tabela. Agora a gente vai começar a trabalhar com as funções do repositório que a gente vai ter aqui dentro para conectar com o nosso banco de dados, certo? Mas primeiro, para a gente conseguir se conectar com o banco de dados MySQL, a gente precisa usar um pacote adicional aqui no nosso projeto para ter a classe MySQL Connector, né? Para ter as classes que compõem esse pacote e a gente conseguir se conectar e mandar funções e comandos e receber informações desse pacote. Então, para a gente adicionar para desse banco de dados, para a gente adicionar esse pacote no nosso projeto, a gente pode usar o terminal aqui, né? Usar o comando .NET add, né? Que é adicionar package, que é pacote, e aí passar o nome do pacote que a gente quer adicionar, que é o MySQL Connector. Então, esse pacote contém classes, métodos e atributos para a gente poder manipular banco de dados aqui no nosso projeto MVC, tá certo? Então, você dá um Enter, ele vai buscar o repositório do pacote e adicionar ele no nosso projeto. Está adicionado. Para confirmar, você pode vir aqui no arquivo de projeto do seu projeto, né? E ele vai estar aqui, ó. Ele vai ter criado um item group e vai criar uma referência ao pacote MySQL Connector, mostrando a versão instalada dele aqui, certo? Então está instalado o MySQL Connector. Agora a gente vai começar a criar classes para fazer os comandos para o banco de dados, né? Transmitir os comandos para o banco de dados. Então vamos primeiro criar uma classe aqui chamada repository.ts. Essa daqui vai ser uma classe base. Então, a partir dessa classe, a gente vai transmitir, vai criar outras classes específicas para cada tabela, né? Então, essa classe, como ela vai ser uma classe base, ela vai ser uma classe abstrata, certo? E aí, para eu poder ter a função, os métodos de banco de dados, né, daquele pacote MySQL Connector que eu peguei, eu tenho que trazer uma referência de using aqui para ele. Então, using MySQL Connector, beleza? E aí, aqui eu vou criar um atributo private, const, ou seja, constante, ele não pode ser alterado. Vai ser uma string. Eu vou chamar de str de string, né? E conexão. E vou igualar a uma string. Aí o que está acontecendo aqui? Esse atributo string conexão não pode ser acessado fora dessa classe repository. Mesmo que a outra classe herde essa classe, né? Então se uma outra classe herdar repository, ela mesmo assim não tem acesso a esse atributo porque ele é privado. Const significa que esse atributo é constante. Ou seja, o valor que eu colocar aqui não pode ser alterado depois. Se eu chamar mesmo aqui na classe, se eu chamar esse atributo aqui embaixo e tentar atribuir um outro valor a ele, vai dar erro, porque ele é constante. String, porque é uma string,
E aí usa esse underline aqui, que é um padrão para dizer que ele é uma constante, tá? Então, vou chamar... Aqui eu vou colocar o texto que o pacote MySQL Connector vai usar para chegar até o meu banco de dados, né? E para isso eu tenho que definir o nome do banco de dados. Então, database é igual S vendas, ponto e vírgula. Agora eu defino a origem dessas informações, desse banco de dados, né? No caso seria o servidor onde ele está hosteado lá, né? No caso nosso, ele está na nossa própria máquina, né? Quando ele executar, ele vai buscar no próprio computador esse banco de dados. Então, data source, que é tipo a origem da informação ali, né? É o próprio localhost. E por fim, a gente precisa passar seria o nosso login e senha, né? Mas no caso do phpMyAdmin, a gente só precisa do login, né? Então, user ID vai ser root, que é aquele login que você coloca quando inicia o PHP mais admin para poder entrar no sistema de gerenciamento do banco de dados. Beleza, temos a string que vai fazer a conexão com o banco de dados, agora a gente abre uma conexão. Então, eu vou chamar uma MySQL Connection, vou chamar de conexão, eu vou instanciar ela, e ela como parâmetro recebe essa string que define o caminho, né, as informações que ela vai usar para se conectar ao banco de dados, né? Aí essa conexão eu vou chamar de protected. Ou seja, esse atributo conexão só pode ser utilizado pela classe ou por classes que herdem ela, né? Então, fora disso, ninguém tem acesso. Beleza. Tá dando um erro. Vamos tipo namespace pro. Acho que ele tá. Não sei por que ele tá dando um erro assim. Tô esquecendo de salvar. Mas beleza, tá tudo certo. Agora a gente vai começar a criar. Isso aqui vai ser uma classe base, né? Então vamos começar a criar as classes de repositório para cada tabela nossa lá do banco de dados, né? Então, vamos começar por clientes. Então eu vou clicar com o botão direito, New C# Class. Aí eu vou chamar clientes repository .cs, certo? Aí aqui eu tenho que dizer que essa classe herda de repository. Repositório não contém um construtor que aceita 0 argumentos. Estranho. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos ver depois que erro que ele vai dar. Beleza, então a gente começa aqui agora a definir os métodos que a gente vai ter nessa classe. Então, vamos começar com o método que a gente recebe os nossos clientes, né, da tabela e exibe eles na tela, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente a gente vai só receber ele, né, que seria o comando lá no SQL de select. Então aqui eu vou chamar public. Aí o que esse método tem que devolver para a gente? Ele vai devolver uma lista de clientes, né? Então list cliente, chamar aqui o método de listar, e ele não recebe nada como parâmetro. Aqui eu preciso fazer um using do system generic, né? E agora a gente começa a trabalhar com a conexão com o banco de dados, né? Então, para começar, a gente tem que abrir a conexão. Então, conexão. Ele não está achando que está dando um erro aqui. Protected, MySQL connection, conexão igual MySQL connection. Gastado. Vou tentar de novo aqui. Protected.
MySQL connection, conexão, igual a new, MySQL connection. Pronto. É bizarro, né? Tava dando erro aqui, era só digitar de novo. Beleza. Agora, vocês podem ver que aqui, ó, a gente tem acesso à conexão que vem lá daquela classe base que é a repository, né? Se eu tentar usar, por exemplo, o underline str string, pode ver que eu não consigo usar ele. Não tem nenhuma sugestão nem de eu chamar ele da nossa classe mãe repository. Por quê? Porque ela está private. Agora essa, como está protected, e eu estou herdando a classe repository aqui, eu posso usar. Então, se eu chamar conexão.open, ele vai aceitar. Beleza, abrimos a nossa conexão com o banco de dados. Agora a gente define que comando que a gente vai enviar. Como eu quero receber as informações que tem naquela tabela, eu vou usar o select, né? Então eu vou definir aqui uma string, chamar de SQL, e vou escrever aqui, ó, select, asterisco, porque eu quero todas as colunas, from, e o nome do banco de dados, né? Que é o nome da tabela, que é clientes. Beleza. Então esse é o nosso comando no SQL. Agora eu vou aqui, crio um comando que faz a ponte entre o MVC e o banco de dados lá no PHP-MyAdmin, né, no MySQL. Então eu vou chamar aqui um MySQL command, é que a gente não colocou o using aqui, né? MySQL connector. Então aqui eu vou chamar o MySQL command, ou seja, comando, chamar de comando, instanciar ele aqui. E para isso ele recebe como parâmetro a string, com o comando que ele vai enviar para o banco de dados, que é essa daqui, SQL. E a conexão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. E a conexão que ele vai usar também para fazer essa ponte entre o MVC e o banco de dados, que é a nossa conexão. E agora a gente tem que... Beleza, ele vai enviar o comando, mas a gente vai receber de volta uma tabela. Como é que a gente vai interagir com essa tabela, né? Então eu vou usar um data reader, então MySQL data reader, chamar de reader, e ele vai ser um comando.executeReader. Ou seja, ao executar esse comando, select from clients, ele vai me devolver a tabela clientes, né, com todas as suas linhas. Quando eu crio esse reader e aí executo ele aqui no comando, o reader está recebendo a tabela e dentro dele tem um método para ele ler cada linha da tabela, né? Então o método vou chamar aqui um while, né, porque a gente vai percorrer a tabela, reader.read, ou seja, ler. Enquanto tiver linha na tabela, o reader ele vai entrar, ele vai ler a linha atual, vai percorrer ela trazendo as informações para a gente. Aí ele vai incrementar, ou seja, aumentar em 1 o número da linha e vai ler de novo. Tem a linha 2? Tem. Percorre e traz as informações para a gente. Aí aumenta o número de novo, vai para 3. Tem a linha 3? Aí se não tiver a linha 3, ele retorna falso aqui e sai do loop. Então, é desse jeito que a gente vai percorrer a nossa tabela. Então, aqui eu vou chamar... Sabendo que a gente tem uma linha, né? Eu vou criar um cliente. E vou trazer as informações, pegar as informações que o reader traz para a gente da tabela e colocar no nosso cliente, né? Então, cliente.id é reader.getInt. Aqui você tem que especificar o tipo de informação que você está trazendo, né? Então, a id é um inteiro e o nome da coluna, que é id cliente, certo? Depois, cliente.nome é reader.getString, né? Porque lá no nosso banco de dados ele é um varchar, então aqui ele vai ser um string. E o nome da coluna, que é nome. Esse cliente.telefone, aliás, estado, né? Estado igual reader
ponto getString estado. Cliente, ponto, telefone, igual reader, ponto, getString, telefone, e cliente, ponto, pf, igual a reader, ponto, getString, cpf. Certo, agora nós temos um cliente com todas as suas informações preenchidas. Mas a gente está retornando uma lista, então a gente tem que adicionar esse cliente numa lista, né? Então aqui em cima a gente vai criar essa lista. Então a gente vai ter uma list, cliente, uma de lista, igual a new, cliente, certo? E ao final aqui a gente vai e adiciona ele. Então lista.add cliente. Então sempre que tiver uma linha a ser percorrida ali, a ser lida pelo nosso reader, ele vai criar um cliente, vai atribuir a esse cliente as informações que estão na linha do banco de dados e adicionar esse cliente na nossa lista que depois a gente vai devolver ali. Então aqui ao final, acabou de ler, não tem mais linha para ler, a gente precisa fechar a nossa conexão com o banco de dados e por fim retornar a lista. Então está feito o nosso primeiro método aqui do primeiro repositório, que é clientes, né? Então a gente já consegue trazer todos os clientes que tem no nosso banco de dados, tá? Vamos fazer agora mais uma função aqui, uma função básica do nosso CRUD, né? Então, public. Agora, no caso, ele não vai retornar nada. A gente vai fazer a parte do criar, né? Então, criar. E a gente vai receber um cliente. Porque a gente provavelmente vai ter um formulário aqui na nossa view que o usuário vai conseguir preencher as informações do cliente que ele quer cadastrar, né? Ou dele mesmo, no caso. E aí, a hora que ele der essa função criar, a gente vai adicionar o cliente com as informações que o usuário colocou no nosso banco de dados, né? Então, aqui é bem padrão. A gente abre a conexão, define o nosso comando. Então, esse começo vai ser sempre parecido, né? E o comando vai ser um insert. Insert into, aí o nome da tabela, que é clientes. Aí a gente fala quais campos que ela tem, né? Então, ela tem nome, né? A gente pula o ID cliente, porque a gente não vai adicionar o ID cliente manualmente. A própria tabela faz isso, porque o ID cliente ele é um auto-increment, então ele vai sempre pegar o valor, o último valor adicionado e aumentar em 1. Não o último valor da tabela, né? A gente vai ver isso depois, mas se a gente tem o cliente de ID 1, a gente adicionou o 2, o 3 e o 4. Apagou o 2, o 3 e o 4. Tem só o 1 de novo na tabela. E a gente adiciona outro cliente, ele não vai ser o 2. Ele vai ser o 5. Porque o 2, o 3 e o 4 existiram, mas foram apagados. Né? Mas eles não vão repetir a ID. Então, nome, estado, telefone, CPF. Só vou pular uma linha para ficar mais bonitinho. Aqui a gente vai fazer um esquema. O que a gente podia fazer aqui? A gente podia passar as informações do cliente direto, né? Então, quais informações que eu vou passar? O nome. Qual que é o nome? É cliente.nome, certo? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação que tem no cliente, substituir aqui e passar o comando pronto. Mas qual que é o problema que pode acontecer aqui? A pessoa mal intencionada pode ir lá e preencher o seu formulário com comandos de SQL, né? Então, se está direto aqui, ele pode de algum jeito cancelar essa informação e ao invés de ter uma informação aqui, ele encerra esse comando de insert e inicia outro comando, né? Então, se ele manda alguma coisa com aspas simples aqui no começo, ele encerra ele manda como se estivesse vazio aqui, né? E ele começa a colocar outro comando aqui. Então, ele pode dar um drop table, um drop database aí na sua aplicação e derrubar, excluir o seu banco de dados só porque não teve um controle aqui na hora de
de receber a informação. Então, ao invés de a gente fazer esse controle na hora que a gente recebe o formulário lá no nosso controller, né? Ver se se o usuário preencheu do jeito que a gente quer, a gente pode parametrizar a informação aqui na hora de mandar o comando. Então, ao invés de a gente mandar direto a informação que está dentro do cliente, a gente faz uma parametrização. Então, a gente faz assim, ó, coloca nome, estado, telefone, CPF, certo? Dessa forma, depois a gente consegue receber essa informação e tratar ela e mandar aqui. Ao invés de substituir direto, o próprio C# ele vai substituir isso daqui pela informação dentro do cliente e não pela string que tem aqui, né? Então vamos começar criando o nosso comando, MySQL comando igual a new comando, command, que recebe a nossa SQL e a nossa conexão. Aí agora eu vou substituir os valores. Então, comando.parameters.addWithValue. Aí eu passo o valor a ser substituído na string. Então, nome. E o valor que eu quero que ele coloque lá. Que é cliente.nome. Parece que é igual, mas não é, né? Ele vai receber a informação aqui e na hora de executar ele vai substituir. Mas não vai ser pela string exata que está aqui, né? Vai ser, mesmo se o cliente colocar alguma coisa com aspas simples aqui, ele já vai ser adicionado com aspas simples aqui também. Não vai ser tratado como um valor e não como um texto. É meio confuso, mas funciona. É assim que a gente evita o pessoal manipular o banco de dados pelo formulário. Add values. Agora é o estado. For cliente.estado. E a gente faz isso com todos. Por fim, beleza, fizemos a parametrização, podemos executar o nosso comando, que a gente usa o método execute non-query. Aqui. Então, ele vai executar, mandar esse comando para o nosso banco de dados, fazer a parametrização, mandar o comando e adicionar os valores do cliente na nossa tabela. Terminamos de usar o nosso comando, a gente fecha a conexão, nunca pode esquecer de fechar a conexão. E está feito agora o nosso comando de criar. Agora, a gente vai fazer o próximo, que é o update, ou seja, editar a informação na tabela, né? Então, public. Na hora de editar, a gente não precisa receber nada de volta, então void, editar, e de novo a gente recebe um cliente que vai ser alterado. Padrão, conexão open, abrimos a conexão com o banco de dados, vamos definir aqui qual vai ser o nosso comando agora. Editar, se a gente lembra lá da parte de banco de dados, né? Tem até no vídeo, é o update. Update. A gente define qual tabela que vai ter a informação a ser atualizada, que no caso aqui é clientes. Set. Aí eu quero determinar a coluna que vai ser modificada. No nosso caso são todas menos a de ID, né? Então vai ser nome. E vai receber, aí de novo, parametrização. Nome. Estado, que recebe. Estado, que recebe. Estado. Uma vírgula aqui. Depois é telefone. Recebe telefone. Por fim, CPF, que recebe CPF. Aqui vai ser bem parecido com o comando de criar, né? Então, vamos criar aqui
MySQL command, comando igual new command, recebe o SQL, a conexão, padrão, comando. Aí vamos fazer de novo a parametrização. E aí eu vou só copiar, na verdade, o que está aqui, né? Porque é tudo igual. Então ele vai pegar as informações que tem no nosso cliente, fazer a parametrização para substituir aqui no comando, enviar e atualizar. Então aqui a gente fecha a conexão. E tá feito, certo? Não, tá errado. Por quê? Se a gente só fizer isso daqui, todos os clientes da nossa tabela vão receber essa informação. Então eles vão ser todos iguais aí. Vão ser só diferentes pela ID. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer modificar apenas um cliente baseado na sua ID. Então a gente tem que fazer aqui um controle de where ID cliente vai ser igual a @ID cliente. E aqui a gente tem que informar mais um comando para parametrização. Beleza. Então, agora sim, a gente está modificando só aquele que tem a mesma informação do cliente, certo? Bom, já fizemos o criar, já fizemos o update, né? Então, insert, o update, create, o listar. E agora a gente tem que pôr um delete. Então, vamos ver aqui. Public, void, deletar, por excluir. Cliente, cliente. Aí, conexão.open. E vamos ver a informação que a gente vai passar. Então, SQL, bom. Aí vamos colocar aqui delete. Então, delete from. Aí o nome da tabela, que é clientes. Where, que a gente não quer deletar tudo também, né? ID cliente vai ser igual a ID cliente. De novo, MySQL command, comando igual new MySQL command, recebendo o nossa string. Opa, aqui eu escrevi errado. E a conexão. Fazemos aqui a parametrização, nesse caso vai ser só de ID cliente, né? E a gente... Aqui a gente não executou também, né? Comando.execute não query. E aqui a gente executa também. E depois encerra a nossa conexão. Então, recebemos um cliente, usamos a ID dele para deletar ele da tabela, né? Fizemos a parametrização aqui, executou e fechou. Então já temos aqui os 4 comandos básicos aí do CRUD, né? Então, a gente criou, a gente listou, a gente atualizou e a gente deletou. Agora, a gente tem que começar a trabalhar com as nossas views, né? Então, por exemplo, para a gente receber essa listagem de clientes, né? Onde que a gente vai exibir? Vamos usar aqui a nossa própria index, né? Para exibir esses clientes. O ideal, na verdade, seria a gente ter uma parte específica para tratar de cada tabela, né? Então, por exemplo, ao invés de a gente ter um home controller, a gente teria aqui um cliente controller. CS. CSA não, CS. Aqui eu vou copiar todos os usings desse controller, porque é como se fosse uma cópia mesmo, né? E ele tem que herdar da classe controller. Beleza. Então aqui a gente ainda vai ter a nossa index.
mas eu vou chamar uma listagem aqui. Então, public iActionResult, chamar de listagem. E a nossa listagem não recebe nada. Ela retorna uma view que a gente não criou ainda. Beleza, como é que a gente vai fazer para receber essa tabela do nosso banco de dados, né? Então, a gente primeiro vai criar uma instância do nosso repositório de clientes. Então, clientes repository, chamado CR, igual a new clientes repository. Agora a gente tem acesso, então, tem um objeto de clientes repository para a gente poder usar os métodos dele, né? Aí eu preciso mandar uma lista. Então, eu vou criar uma lista genérica aqui de cliente, chamar de lista, instanciar ela. Beleza? Daí eu vou pegar essa lista, que no começo está vazia, e vou dizer que ela é igual a cr.listar, ou seja, o select do nosso banco de dados que devolve uma lista, certo? E aí eu vou pegar essa lista e mandar como parâmetro aqui no return view. Então a nossa view já vai poder ter um modelo de lista cliente para poder receber essa lista aqui, né? Agora eu preciso criar essa view. Então eu vou vir aqui na minha pasta views, clicar com o botão direito, criar uma nova pasta, chamar de cliente, é o nome do nosso controller. Dentro da pasta cliente eu vou criar um novo arquivo, que eu vou chamar de listagem.cshtml. Aqui a gente vai ter a view data title igual a listagem, aspas. E a gente tem que ter um modelo de list de cliente. A gente vai receber do nossa ação no cliente controller, beleza? E aqui a gente faz aquela tabela padrão de listagem. Então, fazer aqui um H2, chamar de lista de clientes cadastrados. Fazer uma table, que vai ter uma t-head, né, o cabeçalho. Primeira linha vai ser o nosso cabeçalho aqui, que vai ter o ID. Depois vai ter o nome. Depois vai ter estado. Telefone. E por fim, CPF. E aí no nosso tbody, para cada item que a gente tiver na lista, a gente cria uma linha, certo? Então eu vou fazer um for each de cliente, na nossa model. E aí eu vou criar uma table row. E aqui dentro vai ter um TD, table data, com as informações. Então vai ser cliente, cliente.id, cliente. É que eu vou copiar e colar para agilizar. 5, né? Aqui vai ser nome, aqui vai ser estado, aqui vai ser telefone, aqui vai ser CPF. Então ele vai mostrar todas as nossas informações, tá? Mas isso tudo eu quero colocar dentro de um if. Por quê? Porque se a nossa tabela estiver vazia, né, a nossa lista, eu quero que ele não exiba essa lista de clientes cadastrados, aí não vai ter nada. Então eu vou pôr aqui um if model.count, ou seja, o número de itens na nossa lista for maior que 0, e só aí que a gente vai trazer essas informações. Caso contrário, ele vai trazer aqui um H2 dizendo que não há clientes
cadastrados. Certo? Eu preciso criar um link para essa view, né? Então eu vou aqui no meu layout, lá na nossa index. Eu já tirei aqui, cadê? Privacy. Então a gente tem esse link para privacy que a gente não tem mais, né? Então eu vou usar ele. Na verdade agora ele vai ser então para listagem. Só que a listagem não está no home controller, está no cliente controller. No cliente, listagem e aqui a lista. Então vamos testar. Vou dar um .NET Build. Se ele vai achar algum erro. Não achou nenhum erro. .NET Run. Ele vai passar pelo antivírus, não precisou. Vamos rodar. Beleza, temos a nossa página inicial que já vem com MVC. Clicando em listagem, deu um erro. Not open when state is open. Então a gente esqueceu de fechar em algum lugar. Aqui, ao invés de close, eu pus open. Aqui é close. Os outros estão todos certos. Vou tentar de novo, listagem, e tá aí as informações. Aí aqui a gente pode deixar isso aqui um pouquinho mais bonito, né? A gente pode... cadê a nossa view? Listagem. Aqui era para ser tudo TD. PH, desculpa, que é de cabeçalho. E aqui na nossa table a gente pode pôr uma classe de table. Essa daqui já vem pronto no MVC, né, que é o Bootstrap. Já é um framework aí de CSS para a gente deixar estilizar a nossa tabela aqui, nossos elementos nas views mais fácil. Então se eu executar aqui de novo e eu rodar de novo, agora tem uma tabelinha mais bonitinha, né? Então é basicamente isso. Já temos a nossa listagem. Agora vamos criar uma view para inserir clientes novos na nossa tabela, né? Então, aqui na pasta cliente, vou criar um novo arquivo. Vou chamar de criar cliente.cs. Eu vou copiar. Vou criar cliente. A gente não vai receber um módulo de lista, a gente vai receber um módulo de cliente. E vou criar meu formulário que o usuário vai preencher para criar um novo cliente, certo? Então vou iniciar aqui um form. Ele vai ter um method post. E a ASP action dele vai ser criar cliente, que a gente não criou ainda, né? Mas que vai ser esse daí o nome. E aqui a gente começa a construir o nosso formulário. Então vai ter uma label, vai ser ASP for nome. A gente vai ter um input, vai ser ASP for nome. Aí a gente copia e cola isso. Agora a gente vai ter estado, telefone e CPF. E por fim o nosso botão para enviar, né? Então, submit, input, submit. O nome vai ser criar. Tá certo, temos o nosso formulário aqui. Agora a gente precisa criar essa ação criar cliente no nosso cliente controller. Então, eu venho aqui public iActionResult
Criar cliente, não recebe nada, retorna uma view. Esse está pronto, né? Porque primeiro a gente só quer receber a view do formulário. Agora a gente tem que criar o mesmo método, só que dessa vez para receber a informação do formulário e adicionar ela à nossa tabela. Então, cliente, ou seja, ele vai receber o cliente como parâmetro aqui, a hora que executar o formulário, né? A hora que enviar o formulário. A gente vai criar um cliente repository, add new, cliente repository. E aí a gente chama a função criar, enviando o nosso cliente como parâmetro, né? Então é isso, ele vai receber um cliente como parâmetro aqui, que está preenchido pelo usuário naquele formulário. Vai chamar a nossa classe cliente repository, instanciar ela, chamar aquela função criar e insere as informações do cliente na nossa tabela. E é isso. Agora aqui, ao invés de dar esse return view, né, que se a gente só deixar esse return view aqui, ele vai manter a view do cadastro com as informações que a gente preencheu no formulário lá, né, não vai apagar. Então, ao invés disso, eu vou dar um return redirect to action. Eu vou chamar essa função aqui, que tem o mesmo nome que essa, mas como eu não vou passar nenhum parâmetro e não é um formulário que eu estou fazendo aqui, que eu estou preenchendo e enviando, ele não vai procurar essa que tem a anotação HTTP post, ele vai já chamar essa daqui que é só para retornar a view. Então, criar. Então, agora a gente precisa de um link para essa ação, né? Então a gente vai lá no nosso layout, criar um novo link aqui. O controller é cliente, a ação é criar cliente, e aqui é criar. Cadastrar, né? Cadastrar cliente. Beleza? Vamos executar para ver como é que fica. Dar um build. E dar um run. A gente pode ir por aqui mesmo, voltar para home. Agora a gente tem esse link do cadastrar cliente. Nossa listagem continua a mesma coisa, não mudou nada. Aí presta atenção que tem aqui a 1 e a 3, mas eu já criei outros clientes e apaguei lá no banco de dados, então provavelmente não vai ser 4, né? Então vamos lá. Cadastrar cliente, puxou o formulário. Eu vou adicionar aqui o Ciclano, da Bahia. Telefone é qualquer coisa. CPF também é qualquer coisa. Opa, deu um erro. Deu algum erro na execução do comando lá do criar. Ah, tá certo, né? Aqui tinha que ter um values. É sintaxe errada mesmo. Vamos ver. Aqui ele não modificou nada. Executou. Listagem tá a mesma. Cadastrar. Põe o ciclano. Tá. Fone. Qualquer coisa. Pode ser. Enviar. Aí tá aqui o ciclano, número 7. Então 4, 5 e 6 já existiram e foram apagados. Mas tá aqui o ciclano da Bahia. Esse telefone, esse CPF aí para vocês darem o golpe. Tá adicionado na nossa tabela, né? Então tá aqui. Ele tá aqui. E foi puxado certinho pela gente. Agora vamos dar a opção de editar e de excluir esse cliente aqui. Então, vamos lá na nossa view listagem. Eu vou adicionar mais uma TD aqui. E vai ter... A gente vai ter aqui um link. Vai chamar o nosso controller, que é cliente. E a ação que vai ter dentro dele, que é editar cliente. E a ID desse cliente que a gente quer editar, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai passar
um parâmetro, que vai ser o nosso cliente.id cliente, que é esse daqui da linha, né? Beleza? Aqui a gente põe editar. Vamos testar só o editar primeiro, né? Aqui no nosso cliente controller a gente precisa criar essa ação de editar. Então o que a ação editar vai fazer, né? Inicialmente, ela vai exibir um formulário preenchido já com as informações do cliente que a gente selecionou ali, para o usuário poder modificar alguma informação ali no formulário e enviar ela e atualizar as informações no nosso banco de dados. Então a gente vai ter um public iActionResult editar cliente. Então ele recebe um int que vai ser a ID do cliente que eu quero editar, né? E ele vai eventualmente retornar uma view com um cliente, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso buscar esse cliente no nosso banco de dados. Só que aqui no nosso cliente repository, a única função que a gente tem de buscar os clientes do banco de dados, ela busca todos os clientes, né? Não tem como a gente filtrar pela ID. Então a gente vai ter que criar uma outra função que filtra por ID, busca só um cliente com aquela ID. Então eu vou fazer aqui, vou copiar esse listar aqui, colar ele aqui embaixo, e aí esse listar vai ser diferente porque ele recebe uma ID como parâmetro. E ele não devolve uma lista, ele devolve só um cliente. Então tudo que tiver de lista aqui, ó, eu posso tirar. Aqui ele vai devolver só um cliente. E ao invés de ser um while, vai ser um if. Então é só assim, ele leu alguma linha da tabela que tem a ID que a gente passou? Se sim, ele cria o cliente com as informações e devolve. Se não, a gente tem que devolver um cliente nulo para mostrar que não tem nenhum cliente com aquela ID. Então aqui fora do if, eu vou criar o nosso cliente e fazer ele nulo. E aqui dentro, apenas se a gente achar ele na tabela, né, se o read retornar verdadeiro, a gente vai instanciar ele e dar as informações, tá? Aqui dentro das informações tem um controle para ver se as informações não são nulas. Mas isso daí eu vou ver, eu vou mostrar mais para frente a hora que a gente começar a fazer a edição também, tá? Rapidinho, só para a gente terminar essa parte de edição e depois de delete. O resto eu acho que está tudo certo. A gente só tem que modificar aqui agora para que o cliente que vai ser trazido de volta é só aquele com a mesma ID. Então vai ter um where ID cliente vai ser igual a ID cliente. Aqui, antes de executar, eu quero parametrizar o nosso atributo ali do SQL, né? Da string. Então eu vou chamar comando.parameters.edValue. Eu vou dizer que aquele ID cliente pode ser substituído por ID, né? Basicamente. Então a ID que a gente recebeu de parâmetro vai ser substituída aqui. Se ele encontrar esse cliente com essa ID, ele executa aqui o reader e tenta achar ele na tabela, né? Aí se ele achar, ele retorna. Aliás, mesmo se ele não achar, ele retorna o cliente. Se o cliente for nulo, é porque não achou, né? Então a gente volta aqui no nosso controller, a gente tem a nossa ID, e agora a gente pode chamar. Vamos criar aqui o nosso cliente repository. A gente cria um cliente e diz que esse cliente vai ser igual não a new, mas a cr.listar e passando a ID como parâmetro, certo? Então a gente recebe uma ID, passa ela para essa função, recebe um cliente e aí a gente passa esse cliente para o formulário, né? Então vamos primeiro ver se a gente consegue receber ele. Aí aqui, ó, a nossa view, vamos criar a view, editar cliente. E ela vai ser praticamente igual à view de criar, né? Então eu vou copiar aqui o nosso formulário do criar. A única diferença é que ele vai ser editar. E aqui também ele vai chamar a função editar.
E aqui eu vou por salvar. Mas o resto é a mesma coisa. No nosso cliente vai ter as informações modificadas. Vamos ver se isso funciona, né? Então, se tudo der certo, aqui na nossa view listagem, a hora que a gente clicar no editar, ele vai chamar editar cliente, passando como parâmetro a ID do cliente, né? Aí ele vai chegar aqui no cliente controller, vai achar essa função com a ID e vai criar um cliente puxando ele lá da nossa tabela, usando a ID como filtro. Daí ele vai passar esse cliente como parâmetro para esse formulário. Cadê? Então esse formulário já tem que vir preenchido com as informações do cliente que a gente selecionou. Tá? Vamos ver se vai dar certo. Rodou. Se a gente abrir aqui agora, tem o botãozinho de editar. Se a gente clicar no cliente 1, pode ver que ele usa aqui no link 1, trouxe as informações. Né? Se eu voltar lá e clicar no 3, ele trouxe o cliente 3, trouxe as informações. Se eu clicar 2, ele não vai trazer nada, porque não tem o cliente 2. Se você é 4, também não. Aí acho que o último lá era 7, aí tá aqui o ciclano. Né? Então, se eu voltar e dizer assim, ciclano não preencheu, não tem telefone, né? Ele cancelou o telefone dele, não tem mais nenhum, vamos enviar. Ele voltou aqui para ciclano porque ele só dá um return view com as informações que a gente mandou. Se a gente atualizar aqui, não modificou nada. Então, a gente agora precisa trabalhar esse envio do formulário, né? Por enquanto a gente só está recebendo as informações. Para isso, é a mesma coisa que a gente fez com o criar, né? Então a gente tem que ter um outro método editar cliente, só que dessa vez ele tem que ter uma anotação HTTP post, e ao invés de receber uma ID, ele recebe um cliente. Agora aqui ele vai ter que atualizar, né, o nosso cliente. Então eu vou chamar a função editar, passando o nosso cliente um parâmetro. E aqui de novo, para eu não ter que retornar a view preenchida, eu dou um return redirect to action. Nesse caso, eu vou redirecionar para a ação de listagem. Eu não quero ver de novo aqui o formulário, porque se eu estou editando, eu terminei de editar, eu não quero ver de novo as informações que eu editei. Eu quero ver se na listagem ele foi atualizado, né? Então vamos rodar aqui de novo. Atualizou, a gente vai em home, tem a listagem, tem as informações. Eu vou editar de novo aqui o rapaz ciclano, vou apagar o telefone dele e ver o que acontece. Não funcionou. É só que aqui tem um problema. Cadê? Editar cliente. A hora que a gente recebe o nosso cliente aqui, a gente tem que receber a ID dele para poder passar ela também. A gente não quer exibir a ID para quem estiver editando, porque ela não é para editar. Então ela vai ser aqui um input. Aí a gente vai dizer que ela é um ASP for ID cliente type hidden. Ou seja, não vai aparecer. Mas aí a gente consegue carregar essa informação lá pro formular pro controller, né? Então vamos testar agora. Build. Então run. Então listagem, vou modificar aqui o fulano, ciclano. Dizer que agora ele é de São Paulo. E aí modificou. Agora ele é de São Paulo. Então o que estava dando errado aqui é o seguinte. Toda vez que a gente enviava esse formulário aqui, essa informação desse cliente, ele era criado com a ID 0, né? Porque eu recebia ele com as informações dele, mas eu não tenho um campo para receber a ID. Então, a hora que eu mandava de volta, ele recebia a ID 0. Né? E como eu uso a ID do cliente aqui, do nosso objeto cliente, para fazer a filtragem, né? Filtrar a tabela clientes e achar pela ID, aqui ele estava recebendo sempre 0.
E quando ele recebe 0, ele não vai encontrar nada porque não tem nenhum cliente com ID 0, né? Porque começa no 1. Então, sempre que a gente vai fazer o update, a gente precisa mandar, né, botar nesse campo escondido, que não vai aparecer lá, a informação cliente. A gente pode pôr até aqui um read only, né? Porque se de alguma forma aparecer lá, ele não pode ser modificado, né? Ele só é para leitura. Então a gente consegue fazer a edição agora. Vamos fazer o delete, né? Vamos deletar uma linha da nossa tabela. Então aqui na nossa listagem, eu tenho o editar. Agora eu vou pôr aqui um excluir. Por um outro A, ele vai ser cliente, excluir cliente, que eu vou criar ainda, né? Barra, aí cliente, ponto, id cliente. Vamos criar aqui a nossa função de excluir. Aqui no nosso HTTP, no nosso cliente controller, a gente vai ter um public, aí action result, excluir cliente, recebe, o que a gente recebe lá? Um cliente, né? Cliente. Na verdade, a gente podia mandar uma ID, né? Só. ID. E aqui também, cadê? Excluir é só vai ser uma int. ID. E aqui a gente só precisa ID. Né? Mais fácil. Então, a gente vai criar aqui um objeto de cliente repositório cr igual a instancia new e chama a função .excluir e passa a id que a gente quer excluir e retorna a redirect to action, a listagem, né? E a gente vê se ele foi excluído mesmo ou não. Cadê? Listagem. Beleza, então agora, só que aqui o ideal seria a gente confirmar se o usuário quer mesmo excluir, né? Porque vai que ele clicou ali por engano, né? Então a gente confirma se ele quer mesmo excluir o cliente ou não. Então para isso a gente usa uma função do JavaScript, bem simplesinha, que abre um pop-up ali perguntando se ele quer mesmo excluir. Se o usuário clicar em OK, ele afirma, então aí ele executa o link. Se ele clicar em cancelar, ele não executa o link. Então, para fazer isso, a gente usa uma função aqui do HTML que é onClick, ou seja, quando eu clicar nesse elemento, né, no caso esse link, ele vai retornar já direto, então assim eu não preciso nem chamar uma função, eu já vou dar um return mesmo. Um confirm, que é uma caixa de diálogo, né? Aqui dentro a gente pode pôr uma mensagem, deseja mesmo excluir este cliente. Vou dar um... E aí se eu clicar em OK, ele exclui, se não, ele não exclui, né? Vou testar. Beleza, rodou. Atualizar aqui a nossa listagem. Se eu clicar em excluir, ele pergunta, deseja mesmo excluir este cliente? Aí se eu clicar em não, ele não exclui. Clicar em OK, aí ele exclui. Tá certo? Então, os 4 comandos básicos estão funcionando. A gente já tem como controlar aqui através da nossa própria listagem, né? Tem o nosso cadastrar aqui também. Agora, assim, as outras tabelas aqui do nosso banco de dados, elas vão usar a mesma ideia dessa do cliente, né? A gente pode até se aprofundar e fazer todas, mas eu acho que já está com muito tempo de gravação, né? Já deu mais de 1 hora aqui, né? Apesar de que eu vou editar depois. Mas se vocês quiserem depois, eu faço, termino o programinha aqui
e coloco ele no GitHub. Mas a ideia é essa, né? A gente tem os nossos clientes, a gente tem as nossas funções aqui do cliente, né? Então, o que tem que fazer? Ah, se você tem uma tabela produtos, você tem que ter um produtos repository, você tem que ter as funções aqui para ele do mesmo jeito. É a mesma coisa que eu fiz aqui para cliente, vai ter que ter para produto, né? A mesma ideia. Ah, só que aí, por exemplo, ao invés de a gente ter a gente pode ter uma listagem de cliente, pode ter uma listagem de produto, uma listagem de pedido. Só que a gente tem que trabalhar para deixar isso mais limpo, né? Então, a gente tem aqui essa listagem de clientes, e nessa listagem de clientes, a gente já poderia ter uma opção de ter as informações de pedidos dos clientes. Depois a gente poderia ter a informação mais detalhada do pedido. Isso a gente tem que trabalhar os selects lá é, do nosso banco de dados. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo aprimorando esse aplicativo, esse programa aqui com as informações que a gente tem no banco de dados, tá? Mas o que eu quero falar por último aqui é só um pouquinho sobre essa parte aqui do material de sessão, né? De como controlar acesso é, de um usuário através de um login, né? Então, se a gente pensar que tem a listagem, né? Tem a home, tem a listagem, tem cadastrar cliente. Mas a hora que eu vejo essa listagem, eu não quero que um usuário que não esteja logado consiga ver a ID e nem tenha essas opções de editar e excluir, né, o meu cadastro. A pessoa que entra sem login, ela pode cadastrar um cliente, né? Ela pode ver a lista de clientes, vamos dizer assim, e ela vê a home, mas eu não quero que ela tenha a opção de editar e excluir, nem que ela tenha acesso à informação da ID de cada cliente, tá? Então a gente vai ver como é que faz um controle de acesso. Então, se vocês pegarem aqui no material, vocês vão ver que para poder ter esse tipo de controle por sessões, a gente precisa modificar, acho que está lá bem para baixo aqui. A gente precisa modificar o arquivo startup, que é esse daqui, ó. Lá embaixo tem esse arquivo startup com todas as informações do nosso aplicativo, como é que ele roda, que rotas que ele usa, né? E a gente precisa fazer as seguintes modificações, né? Você pode ler aqui no material mesmo. Tem que acrescentar chamada para services.addMemoryCache e services.addSession, né? Então, configure service. É nesse configure aqui, ó. Então a gente pega esses dois e adiciona aqui. Uh, Depois ele diz que a gente também tem que mudar options.checkConsentNeeded para false. Mas eu acho que esse nem tem aqui. Que é aquela questão dos cookies, né? Ele também não tem. Aí tem que pôr esse app use cookie policy lá no configure, que é esse daqui. Então a gente põe aqui último. E depois app use session, para poder usar a noção de sessões dependendo do login e tal. Aqui ele explica tudo certinho, né? Então ele fala, ó, tem que estar assim, se você mudou certinho. A gente tem que usar esse using na nossa, vamos dizer aqui no nosso index, no nosso layout, né? É no Home Controller, vai. A gente vai fazer o nosso controle de usuário por aqui. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, a gente não tem uma tabela de usuários, né? Então a gente vai precisar criar uma tabela nova. Então a gente volta no nosso banco de dados, a gente puxa o nosso banco de dados aqui, vai lá para a parte de comandos, fala o seguinte: create table usuários. Aí que informações que vai ter? ID usuário, vai ser um int, ele vai ser primary key e auto incremente. Ele vai ter um login que vai ser um varchar de, sei lá, 50. Ele vai ter uma senha, também vai ser um varchar de 20 e só. Por hora só isso.
executar. Só para ficar bem simples. Então a gente tem os usuários, aí a gente adiciona um usuário por aqui mesmo. Insert into usuários, login e senha, velhos. Vou chamar de Fernando e 1, 2, 3. Então tem o usuário aqui, Fernando, com a senha 1, 2, 3, certo? Aí eu vou ter que criar aqui um repositório para esse usuário. Então, new C# class, usuário repository, S. Vai ter que ter todo aquele comando, né, de receber e buscar. Ele só não vai ter o criar. Por quê? Porque a gente precisa buscar no banco de dados se a senha e o login estão batendo com o de algum usuário lá na nossa tabela usuários, né? Então ela recebe ele herda as informações de repository e aqui eu vou copiar esse daqui. Eu acho que é o único que a gente vai usar. É buscar um usuário pela ID. Então aqui no caso ele vai trazer, na verdade, eu acho que ele vai ser um boolean, porque ele só vai me dizer se é verdadeiro ou falso, né? Se ele achou ou não. A gente precisa trazer o MySQL Connector. Aí ele vai fazer as modificações, ele vai ler. Aí ele vai ter se ele leu, return true. Né? Não preciso desse cliente. Caso contrário, aqui dá para fazer em uma linha só. Caso contrário, return false. Close connection e acabou. Inacessível? Por quê? Mas a conexão tá aqui. Tô entendendo. Tá considerando que tá nesse else aqui, mas não tá. Esse. Ah, eu tenho que fechar ela em cada uma das duas ali, né? Beleza. Então ele recebe uma ID, ele busca um usuário com aquela ID. No caso aqui não é ID, né? É login e senha que a gente vai ter que receber. Então é melhor receber um usuário já. Usuário. A gente não tem a classe ainda, né? User. Onde ID usuário igual de usuário. Não, não é isso aqui não. Vários. Aí eu quero saber se login é igual a login. And senha é igual a senha. Ou seja, os dois têm que ser iguais. A parametrização vai ser a seguinte. Aqui é login. Aqui é user.login, que eu ainda não fiz, mas vou fazer. E aqui é senha e user.senha. Então, vamos criar aqui o nosso usuário. Tarará, tarará. Sim. Vai ter um prop. Vai ser a ID usuário.
Não sei se vai precisar, mas a gente coloca. Ele vai ter um próprio string que vai ser login. Um próprio string que vai ser senha. Beleza. Agora a gente tem que criar aqui uma view de login. Eu vou usar o home mesmo, né? O ideal seria também a gente criar um controller próprio para usuários, mas como é só login, a gente faz aqui. Então, novo arquivo. Arquivo. Mais de login.cshtml. Isso aqui. Mais de login. Aí ele vai receber um model usuário. Vai ser um form. O método no action vai ser, né? O ASP action vai ser login. A gente vai criar ainda. O método vai ser post. Aqui a gente vai ter um P com uma label. As before login. Aqui um input. As before login. A gente vai ter a mesma coisa para senha. E por fim a gente vai ter um input submit com valor de login. Tá certo então. Então ele vai chamar um método login que a gente precisa criar aqui no home controller. Vou chamar um public iActionResult login, que recebe um usuário. Ele vai ter que ter a anotação HTTP post. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui em como é que ele vai fazer para criar a sessão. Então, se a gente pegar o material, ele fala o seguinte, ó. Ele criou aqui um repositório, ele buscou o login, né, usando um usuário, no caso aqui. Aí ele, aqui no caso, a seleção dele lá no repositório devolve um usuário. Ele faz aquele mesmo controle que a gente fez no cliente, né? E se o usuário não for nulo é porque encontrou. E aí ele cria uma sessão. Então ele usa HTTP context, chama uma sessão, e aí ele define que o usuário, a ID do usuário vai ser a ID desse usuário que ele encontrou. Né? A gente pode fazer isso também. Então se a gente for lá no nosso usuário repository, ao invés de devolver um boolean, né, para só saber se achou ou não, a gente coloca que ele devolve um usuário. Pode ser também. Então, ele está adicionando, tá jogando o reader. Aí na hora de achar aqui, ele fala que ele cria um usuário, né? Chama de nulo. Aí eu não preciso desse else. Só preciso retornar o usuário. Conexão.close. Então assim, se ele achar o usuário, vai ser instanciado. E vai receber as informações do que ele achou do usuário da tabela. Então, usuário.id usuário vai ser reader.get int e id usuário. Usuário.login vai ser reader.get string login. Usuário
ponto senha for reader to get string. E a gente retorna o usuário. Então aqui no nosso home controller, a gente está recebendo o usuário, a gente cria uma instância do nosso usuário repository. A gente cria um usuário e a gente iguala ele, na verdade, ao retorno da nossa função lá do repository, que é o r.listar, e a gente envia como parâmetro usuário. Então, se ele encontrar um usuário com login e senha que a gente preencheu no formulário, ele vai colocar as informações dele nesse usuário, né? Se ele não encontrar, esse usuário vai ser nulo. Então a gente faz um if user não for nulo, a gente cria a sessão. Então a gente chama http context session ponto set int32, né? Então a gente vai setar um inteiro da sessão como sendo a ID do usuário. User.id usuário. E uma string, né? Na verdade é que era lá e usuário. Então é e usuário e a ID. E a string, né, http context.session.setString. E aqui é login como sendo user.login. Então a gente está definindo essas informações da nossa sessão. A ID do usuário que está logado e o login do usuário que está logado, certo? E é basicamente isso. A gente só precisa retornar uma view, né? Return. Aqui no caso eu vou dar um redirect to action e vou chamar a index. Tá? Então, se a gente rodar e tudo estiver certo, não vai mudar nada na verdade. Vocês já vão ver por quê. Rodou. A gente vem na nossa home, listagem. Não pus o... fazer um link pro login, né? Então, na nosso layout, aqui no criar cliente, eu vou copiar e colar. Vou dizer que é lá do home, login, chamar de login. Estou login, opa. Ele não achou? É que a gente só fez o de enviar a informação, né? A gente precisa fazer um método para ele chamar a view, né? Então esse método aqui só vai chamar a view login. Então tá aqui a nossa tela de login, chamar de Fernando 123. Não mudou nada, né? Por quê? Porque a gente não colocou nenhum controle, né? E aqui no material ele explica como fazer esse controle. Então, por exemplo, numa view que você queira deixar escondido aqui ele colocou no caso um texto, né? Esse texto aqui, né, só vai aparecer se a sessão tiver um ID de usuário diferente de nulo, né? Que é aquilo que a gente fez aqui no controller, né? Se ele achar um usuário com aquele login, com aquela senha, ele vai modificar o ID da sessão
né, o ID usuário da sessão, para ser o ID do usuário que a gente logou. Então não vai ser mais nulo, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Um exemplo legal disso daí é aqui no layout o seguinte: a gente faz um if e a gente diz que no caso é http, como é que é? Context só, né? Context.session.get get int get int 32 ID usuário. Se ela for diferente de nulo, ou seja, tem um usuário logado, ele não vai exibir login, ele vai exibir logout. E caso contrário, aí sim ele vai exibir login. Faz sentido, né? Se eu tô logado, eu não quero logar de novo. Ele tá dando um erro, que é o quê? A session não contém uma definição para int 32. Estranho. A gente tem que pôr esse using lá no começo também. Então agora sim a gente tem um get int 32, bababá, bibi. A gente não tem a função logout. Ele explica aqui também. Para você encerrar uma sessão, né? Você só precisa. Cadê? Login. Aqui. Só precisa dar um clear na sessão. Então, se eu chamar. A gente já mudou aqui. Logout, home, login não. A gente vai no nosso home controller. Cria um public. iAction result. Logout. Não recebe nada. O que ele faz é http context. Não. http session.clear. Então ele limpa os dados da sessão. ID usuário, login, isso aqui deixa de existir, passa a ser tudo nulo. E aí quando ele vai fazer aquele teste de ver se o ID usuário é nulo, vai retornar verdadeiro. E aí ele vai exibir login ao invés de logout. E aí eu dou um return redirect to action index. Beleza, vamos ver se funcionou. Então a gente vem aqui, home, tá exibindo login. Aí eu ponho Fernando, ganha 1, 2, 3. Agora está exibindo logout, né? Porque eu fiz o login. Então, se eu clicar em logout, ele finaliza a sessão e sai dela exibindo o login de novo. Então, é basicamente isso, né? Aí, como é que você faz esses controles? Então, lembrando que o que a gente queria fazer é, se o usuário não tiver logado, ele não consegue ver ID e nem ver o editar. Então, a gente teria que fazer esse controle, esse mesmo controle que a gente fez aqui no layout, né, de não exibir diferente o link, a gente tem que fazer lá na listagem, né? Então, essa linha, a coluna da tabela aqui, editar e excluir, só vai ser exibida se tiver um ID de usuário, né? Então, aqui a gente precisa pôr também o using da Microsoft
Agora eu não lembro se era ASP.NET Core HTTP. É isso, né? Então, se context.session.getInt ID usuário, se ele for diferente de null, ou seja, tem alguém logado. Opa, as aspas param aqui. Aí a gente exibe. Caso contrário, não exibe essa coluna. Mesma coisa para esse da ID, né? Isso aqui também vai ter aqui. Então, se eu não tiver logado, eu não vejo o ID cliente e nem as opções de editar ou excluir. Mas aí vai ter um outro problema. Vamos lá. Vamos executar isso aqui para eu explicar. Opa. Usuário. Ah, nossa, eu fiz o teste dentro do parâmetro aqui, que doideira. Diferente. No... Executou. Ok. Não estou logado. A listagem não me dá opção. Ah, tá. É que aqui também a gente tem que tirar aqui, né? Mas enfim, ele não está exibindo a ID e nem a opção de deletar. Deixa eu corrigir isso aqui também. É um PH. Agora sim. Né? Nome, estado, CPF. Ah, e aqui ele não me mostra a opção de apagar ou de editar, certo? Porque eu não estou logado. Se eu logar, aí eu tenho as opções e a ID aparece aqui de novo, certo? Se eu der o logout, não aparece mais. Mas tem um problema, ó, não estou logado. Mas se eu mandar um editar aqui no caminho, opa, não achou? Cliente, editar, cliente, /1, ele abre. Então eu consigo digitar o caminho e receber isso daqui. Então, como é que a gente controla essa parte aqui do usuário poder digitar no campo aqui e burlar esse nosso login? A gente tem que ir lá no nosso home controller. Aí, o que, que a gente quer? Aliás, no cliente controller. E a gente quer impedir que o usuário consiga acessar qualquer uma dessas funções aqui, né? De editar e de excluir. Então, aqui eu preciso dizer que ele só vai fazer isso daqui se ele tiver logado, né? Então, if http context session.get. Eu preciso usar os usings aqui também. Microsoft.aspnet.http get int e usuário diferente de null. Aí eu faço isso. Agora, e se não tiver logado? Else return redirect to action. Aí no caso aqui vai ser login e home. Se não me engano é essa a sequência.
Action name, controller name, beleza. Mesma coisa aqui. Então, if, HTTP, context, session. Isso aqui depois a gente pode até fazer um jeito mais fácil, né? A gente pode fazer no controller aqui no começo, ver se está logado ou não e definir uma variável, mas enfim. É mais fácil na chamada de ação. Então, session, get int32, id usuário, se for diferente de novo, ele vai fazer tudo isso daqui. Caso contrário, é isso daqui. Mesma coisa aqui embaixo. Mesma coisa aqui. Então agora sim a gente está protegido, né? Vamos executar para ver. Home, listagem, não estou logado, né? Aí se eu tentar chamar aqui o meu cliente barra editar cliente 1, ele me redireciona para a tela de login. Enquanto eu não estiver logado, eu não consigo executar essa ação. Tá certo? Então essa parte de sessão, ela... Eu sei que eu passei meio rápido por ela, mas assim, só para adiantar para vocês, a gente vai ter aula disso ainda, né? E também qualquer coisa, igual eu falei para vocês, está aqui no conteúdo. É só vocês entrarem aqui no conteúdo de lógica de programação, né? E aí ele vai ter essa parte aqui, a parte que você decide se você quer ver um aplicativo de console ou um aplicativo MVC. Você escolhe o aplicativo MVC, vai cair nessa página. Aí, bem lá no final, na página 3 aqui, né? Clicando no 3, ele vai ter essa explicação. Opa! Ele vai ter essa explicação de como você modifica o projeto para aceitar o uso de sessões e ter um controle aí de login, logout e tudo mais, tá? Então tem mais detalhado no material, é só dar uma lida lá, mas eu já quis fazer nesse nosso projetinho aqui para dar uma adiantada. E de novo, se vocês quiserem que eu me aprofunde mais nesse projeto, termine ele, faça assim umas tabelas, é só comentar aí, mandar no grupo que eu faço e vocês vão acompanhando, beleza? Mas no mais é só para ter mais um exemplo aí, mais um modelo para vocês fazerem, praticarem, né? Usar de portfólio, sei lá. É legal se vocês tiverem uma outra ideia também, né? Fizer um sistema bancário, uma coisa diferente, usando login e usando controle de banco de dados, beleza? Qualquer dúvida é só comentar ou mandar lá no grupo. Eu estou à disposição, né? Dentro do meu limite aí de conhecimento, mas eu tento ajudar ao máximo. E no mais, pratiquem, né? Estudem, leiam e se esforcem bastante, né? Tem muita coisa pra gente ver ainda, tá certo? Então, tudo de bom pra vocês aí, falou.